num momento único da sua vida. Um momento. Se você está feliz, que me interessa que o vinho custou 10 reais. Com 19 eu fui ajudar meu sogro a entregar biscoito, meu sogro é vendedor de biscoito, num Pão de Açúcar na Lapa, num sábado. Quando saímos tinha uma oferta de vinho do Porto, ele comprou uma garrafa e me deu de presente, que eu ajudei ele. O maior sonho da minha vida eu realizei com 32 anos, que era conhecer o Porto. Eu não tinha condições, fui convidado pelo governo português. Quando eu atravessei a ponte do Luís, eu comecei a chorar. O diplomata que estava comigo, o senhor está passando bem? Eu falei, estou tão bem. Se eu morresse agora, eu ia morrer como o homem mais feliz do mundo, que eu estou realizando o meu sonho de vida, que era um dia chegar aqui das condições que eu venho. Cabral, apesar de um jovem senhor, você é um dos pioneiros nessa parte de sommelier, de conhecimento do vinho no Brasil, né? Pioneiro no sentido de divulgação. Nós já tínhamos gente que no passado falava muito de vinho, escrevia pouco, porque os veículos não davam essa abertura. Então nós tivemos aí Marcelino de Carvalho, Sérgio de Paula Santos, tinha lá o do Rio de Janeiro também, que era famoso, né? Então escrevia-se pouco e não se divulgava muito, porque também era um conhecimento que era guardado, que quem conhecesse de vinho tinha uma certa categoria superior aos demais. E você sabe que consumo de vinho, quanto mais democrático for, melhor é. Então, a minha intenção, não é que eu me rebelei a isso, eu já tinha a intenção de me juntar com quem tomasse vinho, porque eu não sentia necessidade de conversar de vinho com alguém, de falar alguma coisa, não tinha ninguém. Na família ninguém falava. E olha que eu tenho origem, eu tenho mãe italiana e pai português. O vinho ia para a mesa só para celebrações. E não podia falar com ninguém. Foi aí então que com 30 anos eu resolvi criar sozinho a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que acabou virando a primeira confraria de vinhos do Brasil. Isso oficial. Foi na década de 80? Foi, a sociedade foi fundada dia 11 de julho de 1980. Vai fazer 39 anos. 39 e aí o que eu fiz? Eu fui numa UD, você lembra da feira UD que tinha lá um espaço para vinho, e eu ficava, tinha o Chateau Lacave, tinha lá algumas vinícolas, a National Distillers estava lançando o Almaden, eu ficava olhando quem se interessava mais. E aí eu cheguei nessa pessoa, deixei minha esposa fazendo a feira e eu fiquei lá. Aí eu chegava na pessoa e dizia, olha, eu tenho uma ideia assim, eu falando, então me liga, me dava o telefone, porque ninguém tinha e-mail, nada. Quando eu juntei 31, que eu consegui ligar para todo mundo, sendo que um deles, só um me trouxe 14, que era um príncipe italiano, né? O príncipe, conde, marquês, duque, Antônio Filangieri de Cândida Gonzaga. Ele falou, vou trazer toda a monarquia italiana que está vivendo aqui no Brasil. E me trouxe. E aí nós nos reunimos num restaurante dele, que era no Imbu, chamava-se Che Bernard, e eu juntei esses 31 e lá nós fundamos a SBAV. E eu fui o primeiro presidente, tive 2 mandatos, mas no começo era uma festa danada, porque todo mês tinha uma festa, a gente ligava para as vinícolas, ninguém acreditava. Eu me lembro que eu liguei para o diretor de marketing da Martini, falei, é o presidente da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. Ele virou para mim e falou, mas existe isso? Aonde? Quando? Como? Falei, não, nós temos até sede. É aqui na Cardoso de Almeida, 156 e tal. Aí nós chegamos um dia lá para ter uma reunião, era uma sala vazia. Tinha 10 caixas de vinho que a Martini mandou. Foram as nossas primeiras cadeiras. A gente sentava em cima das caixas. Ninguém acreditava que isso existisse. Aí depois teve National Distillers e tudo mais. Aí veio Cinzano, aí começou a vir Forestier. Então esse pessoal começou a apoiar. Fomos para o Sul em 82, numa viagem que o Renato Frassino organizou, né? Que o Renato entrou depois da fundação da SBAV, que viu na revista Gourmet um anúnciozinho que tinha sido fundada a SBAV. Aí o Renato organizou uma visita, nós fomos para conhecer a Serra Gaúcha. E lá foi interessante, que a gente visitou as vinícolas brasileiras. Eu ainda conheci o Lourenço Mônaco, o Carlos Renudreia, toda essa turma, né? O presidente o Armindo Schenato, o presidente da Aurora, que foi muito taxativo. O Armindo foi quem me deu a maior força para continuar fazendo a SBAV. Ele disse num discurso que ele não apoiaria a SBAV, porque ele não queria nenhum leão que o traísse pelas costas. Eu falei, então o senhor não confia no vinho que faz. A SBAV nasceu de uma ideia de tomar vinhos nacionais? Não, tomar vinhos em geral. Tanto que que o primeiro item do estatuto que eu escrevi
tenho guardado até hoje, o original, diz que o objetivo fundamental da SBAV é divulgar a cultura do vinho, ponto. Não tem nada de importado, brasileiro, nada disso. Nós precisamos divulgar a cultura. Tanto que aquela frase que eu uso até hoje no meu programa de rádio, né, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta, não fui eu que inventei, é uma frase que existe, ela pegou de uma maneira que a própria rádio fez uma pesquisa com 2.000 ouvintes e 1.400 pessoas citaram essa frase. Qual é o objetivo da frase? É você não ter vergonha de tomar um vinho de R$10 e dizer, eu tomo porque eu gosto e sou eu que pago. Então, quer dizer, esse é o grande objetivo da SBAV, é divulgar a cultura do vinho. Nós não temos nenhuma pretensão de formação. Formação quem faz é a ABS. A ABS sim, faz um trabalho lindo, formando sommeliers, profissionais para a área e tudo mais. Nosso não. Nosso é reunir enófilos, que por acaso pode ser um sommelier, pode ser um dono de restaurante, seja lá o que for, para se reunir, tomar e discutir sobre aquele vinho. São dois objetivos totalmente distintos, mas que convergem para o mesmo lugar. Mas só que um forma e o outro ajuda e incentiva sem querer bandeira, sem ter um negócio, não vamos só tomar importado, não vamos só tomar nacional, nada. Nós trabalhamos por todos. É uma bandeira que você pegou desde o início, né? Isso. E continua fazendo no Pão de Açúcar. Não pode mudar. Não, no Pão de Açúcar é a mesma coisa. É uma rede nacional, né? Uma rede muito grande em São Paulo. E você tem, por exemplo, o Clube de Sommelier, que são vinhos com preço bom e bem escolhidos. E bem escolhidos. Isso é que é gozado. O vinho já ganhou, temos vinho que ganhou medalha de ouro em vários concursos. Por quê? Porque a gente vai na fonte, vai nas grandes vinícolas, né? Prova, e o fulano aceita de fazer pra gente. E nós discutimos aí, não sou eu que discuto, o comercial é que discute o preço. Claro, com bota-se um rótulo de quantidade e tudo mais. Bota-se um rótulo, mas o grande vitória do Pão de Açúcar na área de vinhos não foi, a turma diz, não, depois que você voltou começou uma revolução, não é nada disso. O grande objetivo ainda foi traçado na época que a Ana Maria Diniz, a filha do Abílio, vice-presidente, dava muito palpite nessa área. Ela me incentivou, ela falou, Cabral, sozinho você não vai conseguir fazer isso, você precisa fazer Cabraizinhos, foi ela que deu esse nome. Então os atendentes de vinho do Pão de Açúcar, que tem esse apelido, começou com ela no ano 2000, eu formei a primeira turma em setembro de 2000 com 9 meninos. Hoje, atuante, eu tenho 175. Só isso que eu já já formei 515. 515? É, porque tem uma turma que sai. Se você olhar no mercado, o mercado hoje está lotado de gente que trabalha, que é, por exemplo, egresso daqui, se formou aqui comigo, meninada que começou trabalhando no Pão de Açúcar, fazendo pacoteiro, peixeiro, cara das frutas e tal, que é uma coisa diferente. A gente faz uma entrevista especial com ele, traz para vir trabalhar comigo, eu treino, levo para o sul para conhecer vinícola. No passado ainda eu conseguia levar para o Chile, Argentina e Uruguai, depois agora não consigo mais. Mas o que acontece? A gente forma o fulano. E quando ele está bom, mas muito bom, vem o mercado e me tira ele. E eu tentei segurar isso e o Pão de Açúcar foi muito claro. Falou, Cabral, não esquenta a cabeça com isso, que nós somos uma escola. Sim. Isto é uma escola. E vai ser sempre assim. Então já foram 515. São números gigantes em tudo, né? Os números do vinho eu imagino que sejam muito grandes. Também somos o maior vendedor de vinho do país. O ano passado fizemos 19 milhões e 800 mil garrafas. 19 milhões? Nós lutamos para chegar em 20 milhões, mas ficaram faltando 200 mil. Que coisa. Se a situação econômica do país tivesse de outro jeito, que nós experimentamos um crescimento muito bom naquela época que começou o crescimento da venda de linha branca, começou a venda de automóvel, não sei o que tinha mais dinheiro circulando e todo mundo não estava desempregado. Claro. Nossa, os vinhos cresciam, os espumantes na nossa mão cresciam 25% ao ano. Que coisa. Nós temos um crescimento de 25% ao ano. Claro que hoje, eu não sei esse número do crescimento e que nível que está, mas nós crescemos. De 2018 para 2019 crescemos. Mas não atingimos o patamar de 20 milhões, que era o meu grande sonho. Porque quando eu entrei na companhia, no ano de 97, nós vendíamos 4 milhões de garrafas. E isso é o espelho do consumo no país? É o espelho total. Por quê? O que está acontecendo é o seguinte, algumas pessoas ainda hoje não estão comprando vinho, mas se interessam por vinho. Antes, no passado, nem se interessavam.
só tomavam outro tipo de bebida, podia ser uma cerveja ou uma aguardente, mas nem se interessavam e nem ouviram falar. Hoje, não está comprando por falta de poder aquisitivo, porque a primeira oportunidade que eu der, ele vai e compra, porque ele passou a gostar do negócio, e isso que é bonito. Quando você passa a gostar... E perdeu um pouco o medo, né? Mas exatamente pela insistência de nós e de mais outras, as redes de supermercado, uma ABS, uma SBAV e tal, pela insistência de dizer, beba o que você quiser, mas desde que seja vinho. Não me interessa quanto custou, eu não bebo rótulo. No meu programa de rádio, todo mês tem um dia que eu digo, 51% da qualidade de um vinho está intimamente ligado com a companhia com quem você toma. Os outros 49% vêm da garrafa. Sim. E é verdade, porque num momento único da sua vida, um momento se você está especial. feliz, que me interessa que o vinho custou R$10. Claro. Eu estou celebrando, estou contente, estou feliz. Então, isto tem que entrar na cabeça do brasileiro por este lado, que não entra na cabeça do europeu por esse lado. O do europeu entra porque o menino, a criança, quando senta na mesa na Europa, o pai e o avô estão tomando vinho. Então, o que para nós é suco de laranja na mesa, para eles é vinho. Eles estão acostumados a ver a família tomar vinho, e uma hora ele sabe que a idade dele vai lhe permitir a tomar. E aí, quando ele atingir uma idade, ele começa a tomar. No Brasil, nós não temos isso. O exemplo de casa é ou suco de fruta, que é maravilhoso, que o Brasil faz coisas maravilhosas, sim, ou cerveja. Entendeu? Então, ele não tem o vinho no seu dia a dia como europeu. Então, eu tenho que pegar o meu consumidor pelo outro lado. Como é que eu pego ele pelo outro lado? O lado é o seguinte: você vai se autovalorizar escolhendo uma garrafa de vinho. E eu digo isso para as pessoas, tem gente que não acredita. Eu falei, entra num lugar mais simples que seja, que ninguém esteja tomando vinho, vê se tem uma carta de vinho, peça a qualquer um. Todo mundo vai olhar para a tua mesa porque você está com uma taça diferente, está bebendo diferente, você se destaca. Não é que você queira aparecer, mas você se destaca, e isso é motivador aos outros. É muito importante. Esse é o caminho, claro, o que qualquer diretor de marketing, gerente de marketing, pós-graduado em Harvard, seja lá onde for, no Brasil, se não seguir, quebra a cara. Nós já tivemos gente que veio de fora, com muita teoria, e não consegue, né? O caso mais típico é que a gente brinca, né? O Walmart, quando inaugurou em Osasco, tinha uma sessão de golfe. Eu não sei se vocês conhecem, quanta gente vocês conhecem que jogam golfe no Brasil? E tinha os tacos, tinha tudo lá, e ficaram chateados porque não vendeu nenhum. É óbvio que não vai vender. Então não me venha com teoria de fora, que o Brasil tem outro tipo de teoria. E nesse sentido, Cabral, a gente hoje olhando aqui, nós estamos no meio dessa adega maravilhosa aqui, climatizada nessa adega Pão de Açúcar, e a gente lembrando do Pão de Açúcar lá de trás, um supermercado que era focado em produtos alimentícios mais simples e vender produtos de limpeza e tal. Isso também não é só crescimento econômico, você não, passar de um início de poucas garrafas para o volume que vocês têm hoje, não é isso? O que houve é o seguinte, nós temos uma política na empresa, traçada há muitos anos atrás, de eleger 5 tipos de produto que foram chamados dentro da empresa de categoria destino. O que é a categoria destino? É o seguinte, pensou naquilo, vou no Pão de Açúcar que eu sei que tem. Então a categoria destino é FLV, fruta, legume e verdura, carne, queijos, vinho, e a outra eu não me lembro, desculpe, porque não faz parte do meu dia a dia, mas não sei se é produto de higiene pessoal, não sei. Mas nós temos 5 categorias que são destino da empresa, que devem ser trabalhadas, não digo com mais atenção, mas com mais oferta, mais produto, mais volume consistente, para fazer com que alguém em algum lugar, quando pensar, por exemplo, nós chegamos a ter 250 queijos diferentes. Então é assim, nós temos grandes players aqui no Brasil que trabalham, mas é uma pessoa só. Então esta atenção faz com que o Pão de Açúcar se destaque. Segundo lugar, temos loja pelo Brasil todo esparramado, menos do Paraná para baixo, né? E temos o Nordeste. Por exemplo, pouca gente sabe, mas o terceiro lugar que mais vende vinho para nós no Brasil é Fortaleza. E sabe o que vende lá? 90% em Fortaleza é vinho tinto. E a gente insiste, dá rosé e branco. Olha, gente, aqui é calor.
Cara, não tem problema. Se precisar, eu gelo o meu tinto, mas quer tomar o tinto. Eu organizei uma feira de vinho em Recife. Então, todo mundo queria tinto. É tinto, porque está na cultura do brasileiro porque ele tem uma cultura, a primeira cultura que o brasileiro tem, o mais simples, mesmo aquele que não vai na escola, é uma cultura bíblica. E na cultura bíblica, não se fala de tipo de vinho, mas o vinho que se tem é sempre o tinto. É da Santa Ceia e tudo mais. Então a pessoa acha que vinho é só o tinto e tal. Isso é uma cultura que vai mudar com o tempo, sim, ok? Mas a minha equipe de Fortaleza, que eu tenho 15 atendentes de vinho em Fortaleza, é um espetáculo. E dos meus 175 atendentes de vinho, a gente faz prova anual com eles, né? O que ganha anos, na frente de todo mundo, e tira de letra, de 100 perguntas, erra uma, é o meu menino de Teresina. É mesmo? Você não tem ideia, o Ricardo em Teresina dá um show. E eu acho bonito, porque eu digo para ele, Ricardo, além de tudo, você cumpre um ditado muito simpático, que em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem é o cara que mais entende vinho em Teresina? Sim. É o Ricardo. E qual é a tradição de vinícola de Teresina? Praticamente não existe, que é um lugar quente, as pessoas estão acostumadas a tomar ou cerveja ou cachaça, e o Ricardo triunfa, tem uma série de clientes, ele é convidado para ir na casa dos clientes, harmonizar jantar, falar e tal, não sei o quê. Quer dizer, o que prova, não para mim ou para a empresa, mas o que prova para o Brasil, que um trabalho bem feito com vinho é viável. Claro É só você dar a beber. Quando vocês forem em loja de supermercado maior, aqui na loja aqui também acontece na adega. Vocês não têm ideia, porque isso o mercado não sabe. Mas é bom que todo mundo saiba, porque eu gostaria que todos fizessem isso. Quando você dá a provar. Quando você tem uma moça, aquele copinho que dá, aquilo é mais de 50% de venda garantida. Por quê? Imagine você, uma pessoa que não entende de vinho, entra nessa adega aqui. Sim, é difícil. Ele não conhece nada. Ele não sabe o que levar. Aí de repente eu pego e dou uma prova disto. Aí ele pega e diz para mim, tá muito seco, eu não gosto de vinho assim. Aí eu vou num outro. Ah, era esse que eu queria. Aí ele leva. Claro. O que ele não tem é coragem de passar aqui e pegar o primeiro, mesmo que ele tenha dinheiro no bolso. Sim. E ele não sabe o que... Olha, o que tem de gente que nos procura e diz assim, estou indo jantar ou almoçar na casa de um amigo e quero levar um vinho. E nós treinamos o pessoal para chegar num ponto que o fulano fica até assustado. Fala, nossa, mas por que o senhor quer saber isso tudo? Para o senhor errar menos. O senhor vai na casa de quem? É o meu amigo. Qual é a origem dele? A família dele é italiana. Então vamos escolher um vinho italiano. Porque você já canaliza. Claro. Ah, mas a família dele eu soube que é do Vêneto. Ah, é? Então vamos escolher um vinho do Vêneto. Quando você chega com o presente, o amigo fica feliz da vida. Fala, pô, esse cara pensou em mim. Me traz um vinho do Vêneto, da terra da minha mãe, do meu pai, sei lá o que for. Este caminho existe. E não tem outra bebida no mundo que faça essa sociabilidade. Não existe outra. Pode olhar que não tem. Porque as outras são estandartizadas. Os destilados são estandartizados no seu sabor. Não tem a coisa de terroir em destilado, é muito difícil. Pode ser o malte escocês, o malte irlandês e tal, mas é muito difícil. Sim. Já no vinho, não. Se eu olhar aqui dentro dessa adega, eu posso te garantir que aqui dentro nós temos no mínimo 100 terroirs diferentes. E nesse assunto de terroir e de conhecimento, talvez você seja a pessoa que mais conhece, por exemplo, vinhos do Porto. Bom, Porto já é aí já é um carinho à parte, né? O Porto é um negócio que eu estudo quando eu tinha 19 anos, comecei a estudar, agora em setembro vou fazer 50 anos que eu estudo vinho do Porto. E eu quero celebrar com a exposição de rótulos, né? Que eu tenho uma coleção de 5.800 rótulos. Né? A coleção maior do mundo de rótulos é minha. Tenho 5.800 rótulos. Só de Porto. Só de Porto. Os rótulos originais, eu não tirei de nenhuma garrafa, é original. De empresa, de gráfica e tudo mais. E como que nasceu essa paixão pelo Porto? Eu ganhei do meu sogro uma garrafa, meu futuro sogro, com 19 anos. Eu comecei a namorar a Leda com 16, com 21 casamos. Mas com 19 eu fui ajudar meu sogro a entregar biscoito, porque meu sogro era vendedor de biscoito, num Pão de Açúcar, na Lapa, num sábado. Quando saímos tinha uma oferta de vinho do Porto, ele comprou uma garrafa e me deu de presente porque eu ajudei ele. E era um Dom José, da Real Companhia Velha. Isso está inclusive nos livros, eu cito. Eu olhei atrás da garrafa, gostei demais do vinho e tomei. Gosto de história, e a história de Dom José é muito interessante. E eu olhei atrás da garrafa e vi o endereço. E escrevi para lá. Os portugueses têm um defeito fantástico, né? Você escreve e eles respondem, né? Então, começamos uma correspondência.
Aí peguei um catálogo de produtores de vinho do Porto. Aí escrevi para todos. Aí, pronto. Eu tenho um arquivo em casa, que um dia vai ser exposto, vai ser mostrado. É qualquer coisa fora de série. Eu tive o privilégio de pregar 5, 6 amostras de vinho tinto durante 5 anos seguidos, com o seu Fernando Nicolau de Almeida na bancada, e ele querendo saber a minha opinião, qual que eu nomearia a Barca Média. Vê se é possível. Ele com 63 anos de vinícola, e ele dizia, não, você tem muita experiência, eu quero ouvir tua opinião e tal. Isso, para quem estuda vinho, é uma coisa fantástica. Já fui na Fanf Clicquot fazer assemblagem. Então, quer dizer, isto para quem entende, mas transmite para alguém de uma forma singular e positiva, sem o tal snobismo que eu falei no início. Eu digo, eu estou te falando isso hoje, mas pode acontecer com você amanhã. Você tem essa oportunidade, é muito importante. E no Porto me deram essa oportunidade, me receberam de braços abertos. Eu comecei a fazer um trabalho para o vinho do Porto excessivamente desinteressado, que é o que eu faço até hoje. Eu costumo brincar que acho que eu já dei umas 400 e poucas palestras em 40 e tantos anos de vinho do Porto. Eu tenho tudo registrado. Eu brinco que eu costumo dar palestra de vinho do Porto com um sapato de chumbo, que é para não levitar no palco, porque senão começa a levitar, porque aquilo é uma paixão fantástica. Eu adoro aquilo. Olha, fui o primeiro a entrar na confraria do vinho do Porto das 3 Américas. Não, o reconhecimento em Portugal é gigante. E depois fui primeiro a ser promovido na confraria. Então, porque conhece, porque sabe que... Fala, olha, outro dia me perguntaram qual é a relação. Eu falei, você quer saber a relação? Por que os portugueses... inclusive eu estou até aqui para entregar para uma pessoa. Aqui, ó. Criei isso aqui, que foi o maior sonho da minha vida, junto com o meu melhor amigo, né, o Manuel Poças Pintão, que está com 82 anos e um cara que me apoiou muito. Nós levamos 6 anos para fazer isso aqui. É o primeiro dicionário de um só vinho no mundo. Bordeaux não tem, Jerez não tem, ninguém tinha. Nós fizemos o primeiro. Que coisa. E tem 3.200 verbete e nós temos mais 500 verbete para colocar aqui dentro agora. Numa próxima edição já tem mais 500 para pôr. Porque teve gente que escreveu para nós, olha, o senhor esqueceu disso, o senhor esqueceu daquilo. Então está aqui. Então, você já editou muitos livros, né? 6 livros. 6 livros. Agora, eu costumo falar que o vinho do Porto, na minha opinião, nada mais é do que a alma portuguesa na sua forma líquida. E um dia me perguntaram o que corresponde ao que você faz pelo vinho do Porto. É muito simples de explicar. É como se alguém dos Emirados Árabes viesse ensinar o Joãozinho 30 como é que se faz um desfile de escola de samba. Então, quando eu chego em Portugal, eles ficam admirados com isso. Como é que pode um brasileiro gostar de vinho do Porto desse jeito? Então, é isso que... O choque está nisso aí, entendeu? Então, e claro, eu leio, estudo. Tem 440 e poucos livros só de vinho do Porto em casa. E a adega mesmo? A adega mesmo. A adega é melhor que a do Maluf? Não. A minha adega de vinho do Porto, se tiver 50 rótulos é pouco, porque eu bebo. Eu não guardo. Hoje, se eu chegar em casa... Você não guarda vinho nenhum? Não, eu tenho muito vinho tinto e tal. Para guardar assim, não. Hoje, se eu posso chegar em casa, já fiz isso algumas vezes. E digo, Ledão, vamos tomar esse aqui, 1944, 50, vamos tomar, a gente abre e toma. Porque, e sou muito sincero, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, com muito orgulho. Acredito eu que faz 30 e poucos anos que eu não compro uma garrafa de vinho do Porto. Você vê que eu ganhei um 1815, das 44 garrafas que tinha no mundo, 42 estão na Ferreira. Uma veio para mim e a outra foi leiloada em Londres, que eu fui assistir o leilão na Torre de Londres. Foi vendida por 6.500 libras. Aí quando deu o dia 18 de junho de 2015, que fazia 200 anos da Batalha de Waterloo, eu reuni uns amigos, fomos aqui no Bela Sintra e eu abri a garrafa de 1815. Quer dizer, eu ganhei. Eu não comprei, eu ganhei, porque a pessoa achou que eu tinha que ter uma garrafa daquela. Sim. Em Portugal o reconhecimento é muito grande, né? Bom, sempre foi, o pessoal me quer muito bem, eu tento retribuir a altura, porque afinal de contas são amizades pessoais já passou o nível de empresa. É tudo pessoal. Um me liga, me pede alguma coisa, a gente faz, empenha-se, vai atrás, ajuda uma marca aqui, ajuda outra ali, porque é uma amizade pessoal.
E o ano passado o governo português reconheceu todo esse trabalho e me concedeu a Ordem Nacional do Mérito no grau de comendador, que é um negócio que a mim me surpreendeu, porque a parte das pessoas diziam, mas você merece, você merece. Eu falei, essas coisas não se pedem, essas coisas têm que nascer naturalmente de alguém. Alguma autoridade portuguesa, que eu acredito que o próprio consulado aqui de São Paulo deve ter tido uma grande influência nisso, recomendou, e o presidente da República me deu. Eu fiquei muito honrado com aquilo e falei, olha, isso só aumenta a minha responsabilidade nesse negócio, né? Que eu tenho que cada vez mais tentar fazer. Agora, isso já foi até empecilho em conversas, porque no passado, hoje não tanto, alguns produtores brasileiros vinham discutir comigo, não, porque você só pensa no vinho do Porto, só trabalha no vinho do Porto. Eles fazem isso. Tem isso, né? Fazem então, aí eu viro pro fulano e falo, mas você quer que eu fale bem da sua mulher? Porque eu amo a minha. Então, quando eu for falar da minha mulher, eu vou falar muito bem dela. Agora, eu amo o vinho do Porto. Você quer que eu mude só porque eu sou brasileiro e tenho que falar de vinho brasileiro? Você, quando quer passear, você não pega a sua mulher e não vai para Paris? Por que você não fica na Serra Gaúcha passeando? Vai para Paris. Né? Então, quer dizer, eu tenho que ter o gosto que vocês querem? Não. Eu nunca falei e jamais vou falar mal do vinho nacional. Aliás, sou o grande divulgador. A prova está aí. Primeiro, o governador do Rio Grande do Sul, antigo, de 1980, me questionou na minha cara, dentro do Palácio Piratini, como é que o senhor funda uma sociedade brasileira de amigos do vinho? Eu falei, porque vocês gaúchos há 100 anos fazem vinho e não tomaram essa iniciativa. Eu respondo na lata. E é verdade. E falando em iniciativa e mercado, mas Cabral, depois tem uma. Essa foi uma, né? E a outra, que agora até escapou, a outra mais bonita, eu falei, olha, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Então não adianta ser paulista, carioca, não sei o quê. A segunda prova de que eu sou maluco e adoro o vinho brasileiro, quem foi que escreveu o primeiro livro sobre a história do vinho no Brasil? Fui eu. Só depois de uns 10 anos que eu ainda discuti muito com o Dalpisol. Falei, Dalpisol, você tem um livro quase pronto. Que ele começou a fazer o livro dele há 20 e tantos anos atrás. Falei, você não publica? Não sei o que, não. Aí depois ele publicou. Aí publicou um livro que é maravilhoso. São 2, 3 volumes. O Inglês de Souza até ajuda. Mas é a história do vinho no Rio Grande do Sul. Entendeu? Eu fiz a história, a presença do vinho no Brasil, que foi meu primeiro livro, né? Que pode ter até eu preciso atualizar, porque ele já tem quase 15 anos, então preciso colocar, porque em 15 anos aconteceu muita coisa de lá para cá. Mas está aí uma prova real de que eu gosto de vinho brasileiro. O meu primeiro livro foi... Eu podia ter feito um livro de vinho do Porto. Não, depois eu fui fazendo vinho do Porto, mas o primeiro foi brasileiro. Então, esse ranço dessas coisinhas miúdas é que pensa que não, isso limita o consumo. E imagino que você deve vender muito vinho brasileiro aqui. Não, nós vendemos demais. Olha, a companhia, o ano passado, 40% da nossa venda foi vinho brasileiro. Agora, o que eu não consigo, e não sou eu que mando, é o mercado que manda, é pegar um vinho brasileiro de alta qualidade, que tem muito. Nós temos até uns corners em algumas lojas, escrito vinhos brasileiros premiados. É pegar um vinho brasileiro de R$150, que tem muitos que valem isso. E tem até que valem mais. Né? E chegar no meu cliente, e aí eu não tenho ninguém de plantão na prateleira quebrando o pau com ele, e falar, por que o senhor vai levar esse chileno, esse argentino por 100, quando tem esse brasileiro que é o melhor que há? Eu já discuti com um cliente que um dia virou para mim, na cara dura, falou, o quê? Gastar esse dinheiro num vinho brasileiro, e era o talento da Salton. Muito bom. Que eu até tinha participado junto com o Ângelo da elaboração, o Angel Mendonça, a gente ia lá precisou provar. Então, aí o cliente olha e falou, o quê? Eu vou pagar R$80 nesse vinho? R$80 eu tomo um grande vinho chileno. Aí a resposta qual foi? Senhor, com R$80 de fato só toma um grande vinho chileno, mas não toma o melhor vinho do Chile. Com R$80 você vai tomar o melhor do Brasil. Naquela época, quando ele foi lançado, né? Falei, esse é o melhor do Brasil, por R$80. Aí o cara ficou sem argumento. Aí pegou e levou a garrafa, mas era uma verdade. Sim. Então, isto eu não consigo fazer. Quem é que tem que fazer isso? A indústria nacional, o produtor. E eu acho que estão fazendo bem agora. E o espumante vende muito mais? Muito mais. Eu vendo muito espumante. Mas muito espumante. Eu garanto para você que a gente... Uns 4,5 milhões de garrafas de todos esses 18 milhões, 19 milhões e 800, é espumante.
Mas, ô Cabral, esses 19 milhões aí que vocês atingiram hoje, e também a evolução do mercado do Brasil não se reflete no consumo per capita, né? Há anos e anos e anos que se fala no número de 2 litros per capita, mas é 2 litros com vinho de mesa, de não vinífero. Exatamente. Mas a gente flutua entre 0,5 a 0,7 de vinhos finos, entre vinhos brasileiros e importados. Por que isso, hein? A produção e a importação não consegue superar o número de nascimento, né? A população cresce, não adianta. Eu, quando comecei a estudar vinho há 50 anos atrás, o Brasil tinha 120 milhões de habitantes, hoje tem 206, 208. Sim. Ela não cresce nessa proporção. E o que acontece é o seguinte, nós três aqui, sinceramente, vou dar um chute aqui, nós bebemos por uma cidade do interior que tenha 10 mil habitantes, só nós três, o nosso per capita. Então o que acontece? Esse número, assim mesmo, se você for olhar ele macro, você vai ver que 70% são sempre a mesma pessoa que estão bebendo. Que tem a gente considera o consumo per capita quando a venda foi feita. Agora, eu sei que eu tenho 300 garrafas de vinho na minha casa. Eu tenho guardado, eu conheço gente aí que tem 5 mil. Sim. Quer dizer, ele não bebe 5 mil, ele tem 5 mil. E ele vai morrer e ainda vai deixar muita garrafa. Então, mas é considerada como se fosse consumida. Então a população está crescendo muito mais do que a importação e a produção nacional. E o vinho é uma coisa lenta. Se nós não tivermos uma massificação de produção brasileira, pegar os terrenos lá embaixo, na fronteira com o Uruguai, que é o lugar que tem mais espaço, e encher aquilo de vinhedo e entulhar o mercado, nós não vamos conseguir sair de 2, 2,5. E quando for para 2,5, são 103 milhões de litros a mais de vinho. Sim, que nós não temos capacidade de produzir. Que é isso que é importante. Quando você conversa com um produtor ou com uma associação, não, porque nós queremos, tudo bem, querer uma coisa, e pode, não pode. Você tem mais 103 milhões de litros de vinho guardado? Porque não tem. Cresce, a venda cresce bastante. Eu fui na safra agora, lá no sul, a Aurora recebeu 60 milhões de quilos. 60 milhões de quilos são 70 milhões de garrafas. Já não dá os 103. A Garibaldi recebeu 24 milhões de quilos. Dá quase 30 mil garrafas. Então, mas só que ela já tem um mercado, ela faz parte da estatística. Então nós não temos 103 milhões de litros, se aumentar meio litro. Não temos, tem que buscar fora. Que é a grande birra. Por que tem que importar? Ora, tem que importar. Nós temos que importar porque nós exportamos automóvel, nós exportamos um monte de coisa. Você acha que o Chile vai querer só comprar da gente e não vai querer vender nada? Então, a turma não faz essa conta de chegada para trás. Eu queria que esse país tomasse 10 litros. Mas para tomar 10 litros de vinho per capita, você imagina porque nós temos que fazer, né? Sim. Não, mas não se toma por quê, ô Cabral? Mas porque essa cidade do interior que você citou, ela não toma por quê? Por falta de cultura ou por grana? Cultura. Só cultura. Que é esse trabalho de formiga que eu digo para você que faz uma SBAV, faz uma ABS, faz uma confraria de médicos dessa cidade do interior, que seja. Sim. Você entendeu? Uma confraria de não sei o quê. Porque o problema nosso é cultural, é 100% cultural. Por que a turma acha dinheiro para outras coisas? Né? Por exemplo, uma família inteira acha dinheiro para pegar uma TV por assinatura, acha dinheiro para ir comer uma pizza todo sábado. Né? O que é que sai fora dessa curva? Uma garrafa de vinho. Que a pizza custa R$45,50 na cidade do interior e a garrafa de vinho é 60. Não, eu não vou gastar numa garrafa o preço de uma pizza. Sim. Porque com a pizza a família toda come. E o vinho só eu e minha mulher vamos tomar, que as crianças não tomam. Então começa, o problema é cultural. É só cultural, porque a hora que você gosta, você acha dinheiro e vai atrás. Né? É só cultural, viu, Regis? Não tem outra saída. Porque é um trabalho que você faz, que nós todos fazemos, de formiguinha. Né? Eu fico feliz a cada dia que eu ganho um novo consumidor. E consumidor de vinho é que nem consumidor de automóvel, é uma graça. O dia que ele experimenta e gosta, você pode já virar de costas para ele ir embora. Você já ganhou um consumidor, porque ele sabe o que ele gosta. E ele evolui sozinho. Sim. Como é que ele evolui? Quando ele tem 18 anos, o pai da gente dá um Fusca 67. E a gente acha que é o melhor carro do mundo. Com 40 você quer uma BMW zero. Então, com 40, o cara quer entrar aqui, pegar um Brunello, um Peramanca, entendeu? Por quê? Ele evoluiu na carreira,
e seus gostos evoluíram também. Sim, sim. Não que comer arroz e feijão todo dia não seja bom, é ótimo, mas a vida inteira, não. Uma hora você para e põe outra comida no meio do arroz e feijão. Isto é cultural. E ele vai encontrando outros amigos que não gostam. E se eu botar vinho, fizer uma feira de vinho a R$10, vai todo mundo comprar na feira, voltar para casa, que eu disse uma vez numa palestra na Unicamp, o pessoal queria me matar. O pessoal que faz vinho artesanal em casa, nesses sítios de Jundiaí e tal. Não, porque no fim de semana para todos aqueles carros que vêm de São Paulo, levam uma caixa, 2 caixas, porque vem com a sogra, vem com a avó, vem com não sei quem, tem um vinhozinho doce, que põe açúcar. Todo mundo gosta e leva. Aí vem uma pergunta que não quer se calar. Quantos voltaram na outra semana para comprar de novo? O mesmo cara que comprou. Não volta. Gente, não volta. Quem volta é quem gosta. Quem gosta e põe aquilo na sua agenda, como eu vou comprar arroz, feijão, omo, vou comprar qualquer coisa, preciso levar 2 garrafas de vinho para semana. Sim. Ok? Este é o que é o cliente ideal. Eu não quero que ele tome uma por dia. Que ele tome uma por semana. Mas pelo menos compre uma por semana e toma de sua escolha. E como fazer com que ele goste, Cabral? Primeiro, na loja dando a provar, que é o que eu falei. Se você não der a provar, eu não desperto em você um desejo. Vinho é prazer. E prazer cada um sente de um jeito. Então eu tenho que despertar. Se eu não te despertar para aquilo, como tudo na vida, você despertou para uma coisa, você para outra, eu para outra, porque alguém me mostrou. Quem de nós aqui não tem um professor marcante na vida? Claro. Que fez você gostar de uma determinada matéria. Eu odeio matemática porque eu acho que eu nunca tive um professor de matemática que entendesse que eu era meio limitado para aquela porcaria. Sim. Mas em compensação, professora de história, eu carreguei ela no colo. Tanto que meu livro, primeiro livro, fiz questão de oferecer a ela falou, eu sabia que você ia chegar lá, porque eu era um doido por história e ainda sou até hoje. Então, como é que você faz para chegar lá? Motivando. Se você não motiva, não adianta, a pessoa não tem iniciativa para aquilo que não veio de berço. Aquilo que não vem da sua casa, alguém tem que te dar a provar. Eu garanto para vocês que cada um de nós experimentou uma série de coisas. Por exemplo, eu estava adulto quando eu experimentei uma esfirra, um quibe, porque imagina você, minha mãe é napolitana. Minha mãe chegou a ser cozinheira no Matarazzo, aqui na casa dele, na Paulista. Você imagina qual era a dieta da minha casa? Sim. Minha mãe fazia massa, só espaguete que não fazia, mas o resto era massa fresca toda vez, 3 vezes por semana e tal. A minha dieta era uma coisa de louco. Aquele molho de imagina tomate, comer uma esfirra, um quibe, um kafta, entendeu? Pega outra, sushi. Nunca. Eu precisei experimentar com alguém. Ou tomar coragem de ir num restaurante e definir se eu gosto ou não gosto. Mas alguém teve que me dar. Então eu comecei a visitar, tinha amigo meu árabe, cheguei lá, teve um jantar árabe. Nossa, que loucura. Experimentei um monte de coisa que eu nunca tinha comido na minha vida. Já adulto. Então, quer dizer, se você não traz a cultura, você não põe no seu dia a dia. Não pondo no seu dia a dia, há um limitador de consumo. É uma conta de trás para frente. E depois que entra é uma maravilha, né? Não, e depois que... Ou que entra, se gosta, e também tem quem não gosta. Tem gente que já virou para mim e falou, eu já provei 5, 6, 7, você já me deu vários vinhos para provar, não me faz bem. Então, o que acontece? Senhor, não beba vinho que lhe faz mal. Porque tem gente que não pode tomar vinho. Adoraria tomar e não pode. Não pode, eu só posso tomar... Eu declaro abertamente, não tenho nada contra quem não gosta, não bebo destilado. Eu não bebo gin, não bebo vodka, não bebo uísque. Não aguento conhaque, não aguento. 40 graus de álcool para mim, não dá, me queima, tudo, não consigo. O máximo que eu vou é 21 graus, que é Porto. Sim. E ainda comendo. Porque eu não vou ficar tomando vinho do Porto sem comer um queijo, um pão, alguma coisa. Não dá. Não dá. Eu conheço os meus limites. Então, há pessoas que não vão jamais gostar de vinho. Na França tem um monte. Na França, na Itália tem um monte. Todo mundo senta na mesa, agora a gente tem que se acostumar a não ser caridoso. Porque o brasileiro é todo cheio de caridade. Não põe porque o tio não pode, porque ele tá. Se o tio não pode porque é diabético, ele que se controla. Agora, eu não vou deixar de comer e de beber porque o tio não pode. Sabe como é que é? O brasileiro tem disso. Não vai fazer isso porque... se ele não pode, ele que se controle. Lógico. Eu vou ensinar um cara de 70 anos a dizer para ele, o senhor não pode beber e tal. Mas tenta. Eu costumo brincar com os meus atendentes de vinho. Eu dou muita aula de lição de vida para eles. E eu digo uma assim,
Eu moraria tranquilamente do lado de uma igreja e de um prostíbulo, e minha casa no meio. A opção de entrar numa na outra é minha. Claro. Então não tem nada que do lado tem um prostíbulo, do outro lado tem um padre, um pastor berrando. Não tenho nada contra. Exatamente. A opção de entrar é minha. Então as pessoas querem estandartizar essas coisas. E isso não se pode fazer, principalmente em termos de comida e bebida. Não se estandardiza nada. Você não pode padronizar. Você tem que deixar a pessoa livre. E a pessoa, eu conheço amigos meus que, outro dia eu fui na casa de uma pessoa, pegou um vinho tinto e botou 2 colheres de açúcar. Falou, eu não aguento, se não for assim, eu falei, tá bom, você gosta? Vai com Deus. Vai tomando, né? Lógico. Agora, e já tive o privilégio, a tristeza de pegar um Chateau Margaux, 83, que foi o primeiro ano que o Paul Potalier fez. Ele até me repôs depois, que não era minha garrafa, era de um amigo, e jogar na pia, porque estava buchonê. Temos foto, nós dois segurando a garrafa, jogando a garrafa na pia, porque estava com rolha e tal. E o Paul, que já tinha estado comigo na Casa Cabral, na minha loja que eu tinha, e eu conhecia, a gente trocava correspondência em espanhol, que era fácil, que a mulher do Paul é chilena. E ele sabe muito bem. Eu falei, pô, ele falou, não me diga, foi o primeiro ano que eu fiz. Não, vou repor essa garrafa. E repôs. Mas estava buchonê. Então, as pessoas cria-se mitos em cima. Ah, porque isso aqui é um Brunello, tem que ser bom. Ele tem que ter certas qualidades. Mas até um limite. Dali para frente é o teu gosto. Né? Outra frase que eu digo para os meninos, gente, Ferrari também fura pneu, tá? Você pode comprar uma Ferrari. Só que tem uma diferença. O dia que você estiver na estrada e furar o pneu da tua Ferrari, para 15 negros para te ajudar, só para ver um macaco. Sim. Você já viu um macaco de Ferrari? Eu nunca vi. O cara vai querer ver o macaco. Como é que é aquilo, ok? Então, você está com o Fusca 67 e fura pneu na estrada. Todo mundo passa para você e manda jogar aquela lata velha no lixo. Qual é o problema? Os dois te levam no mesmo lugar, o Fusca 67 e a Ferrari. Certo? E os dois podem furar o pneu. Este pensamento, se você não levar para o vinho, cria-se uma elite que nunca fez pelo bem do vinho. Essa elite passada de quem eu fui originário e sofri muito, né? Sofri bastante. No início da Esbarra, vocês não acreditam como é que era. O pessoal olhava a gente por cima, que a gente não entendia nada. Chegaram a escrever artigos, metendo pau e tudo mais. Essa elite não ajudou, ela quis guardar para si o conhecimento. Sim. E não pode, não é que vamos ser... Eu sou um liberal de formação, mas o contrário é o seguinte, isso tem que ser democratizado. Ora, se o meu dinheiro dá para eu comprar, tudo bem. Há coisas que ninguém entende e há coisas que nascem. E aí, o cara que não nasceu para aquilo é que tem a raiva. Quer ver um exemplo? Bota uma camiseta Hering comum na Princesa Diana. Fica uma rainha. Aquela camiseta... fica a camiseta mais linda do mundo. Aí você põe a mesma camiseta em alguém, o cara fala assim, não tem outra roupa para mim? Não está tão mal vestido. A pessoa faz. Eu tenho amigos, acabei de receber uma ligação de Brasília agora, de um amigo meu que diz, setembro, marca na agenda, você tem que vir para casa para tomar o vinho do Guilherme. O que é isso? Eu tenho por hábito, todas as crianças que nascem à minha volta, da Leda, minha mulher, família, amigos, o presente que nós damos é uma garrafa de vinho do Porto e uma carta que acompanha a garrafa, dizendo para a criança o que eu e Leda desejamos em termos de felicidade e alguns princípios de justiça, de igualdade, de trabalho, de honra, de não sei o que. A carta geralmente dá 4, 5 páginas, depende da inspiração que eu estou. E é à mão, com caneta tinteiro, a moda antiga. E no final da carta vem uma frase. Quando você completar 21 anos, abra esta garrafa e prove no dia do seu aniversário, junte seus amigos e veja quem melhorou mais, você ou vinho. Então, meu amigo de Brasília, Onofre, que era diretor do Pão de Açúcar, me ligou hoje, falou, Cabral, agenda em setembro, você tem que vir em Brasília, porque o Guilherme vai fazer 21 anos, ele quer abrir a garrafa com você. Isso para mim é uma alegria, para mim e para ele. Primeiro que eu vou lá, tem um jovem de 21 anos, que está no esplendor da juventude e tudo mais. E depois, eu entendo a alegria dele, o que é tomar um vinho do Porto comigo.
né? Que sou um fanático pelo vinho do Porto e tudo mais. Estas coisas têm que ser cativadas. E eu sei que vai ser numa festa, e eu garanto para você que todo mundo que estiver na festa, dali quem nunca tomou vinho do Porto vai passar a tomar a partir daquele dia. Porque vai se sentir tão, vamos dizer, envolvido nisso daí, que é uma coisa bonita. E eu estou recebendo o convite, porque tem uma criançada que já está crescendo e tudo mais. É impressionante. Outro dia a própria mulher, a esposa do Dr. Abílio, a Geise, que é uma amiga nossa, um dia me encontrou num restaurante com os filhos, e os filhos pequenos, né, a Rafaela e o Miguel, e pegou os dois e falou: vem cá, vou mostrar qual foi o tio que mandou aquelas garrafas para vocês que estão guardadas com a carta. Olha aqui, ó, vocês dois, os dois pequenos, tá vendo? Cabral, nós vamos tomar junto esse negócio. Eu falei: tudo bem e tal. É um negócio diferente. É isso que eu digo, o vinho do Porto, ou qualquer outro vinho, ele tem que ter uma simbologia. E qual é o melhor deles todos? É aquele que nós estamos tomando ontem. Olha, o melhor vinho do mundo eu tomei ontem num almoço com esse senhor que veio aí buscar. Quando nós fomos almoçar juntos, eu tomei um Montes Cabernet Sauvignon especial, né? Da vinícola Montes. Aquele foi o melhor vinho do mundo, porque eu estava vivo ontem e ainda tomei. Hoje eu devo tomar um outro no almoço. Vai ser o melhor vinho do mundo aquele, porque ainda estou vivo e estou tomando. Este conceito não é filosófico, gente. Isso não tem nada de filosofia. Ele é uma pura realidade. Eu conheço muita gente que pega uma garrafa e guarda anos e vai parar na mão de quem não entende. Sim. Ainda o cara diz: pô, deixou só isso. Né? Isso quando ele não abre, toma com soda e faz uma festa com os amigos. E o fulano fala: puxa, guardou tantos anos para acabar desse jeito. Não dá. Então, conceitualmente falando, vinho é um aproximador social, um facilitador de comunicação social, né? A Itália é o maior exemplo do mundo disso. Pega uma mesa com 6 italianos e não põe uma garrafa de vinho, vira um velório, ninguém conversa. Abre uma garrafa de vinho, não dá 2 minutos, está todo mundo se xingando, falando alto e tal, não sei o quê. É assim. Bota vinho na conversa. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu tenho um carrinho de vinho no Pão de Açúcar na minha sala, um carrinho que nós temos especial. Há 8 anos atrás, no 7º andar, eu trabalhava, 60 pessoas no mesmo andar. Toda sexta-feira, quando... Gente, eu não registrei com celular, porque eu fui a última pessoa a ter celular na vida. O carrinho tem taças penduradas. Quando eu saía com ele da minha sala, as taças batiam uma na outra, né? O andar levantava. Porque eu passava em todas as mesas dando uma taça para cada um. E ligava para a diretoria. Tem algum diretor aí que ainda não foi embora? Não, manda subir que tem vinho aqui. Aí vinha, vice-presidente e tal, vinha todo mundo. Eu quebrava um iceberg assim com a unha. Ficava todo mundo contente, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Essa é a maior prova que a gente tem de que esta comunicação social, até hoje eu provo vinhos no escritório. Como eu não jogo vinho fora, eu tomo a minha taça, eu provo, porque nenhum vinho entra na companhia se eu não provo. E você imagina, todo mundo quer vender para nós, então tem uma amostra que não acaba mais. Eu pego 7, 8 garrafas, acabei, ok. Aí pego as taças, vou pondo e vou distribuindo de mesa em mesa. Ó, preciso da tua opinião sobre isso aqui, quero a tua opinião sobre isso aqui. Não quero nem saber, vira de costa. Se o cara bebe ou não bebe, não quero nem saber. Ele queria um jeito de pegar aquela taça lá para outro, se ele não quer. Não se joga vinho fora. Né? E dentro da companhia eu tenho que fazer isso, porque eu preciso da opinião, porque os meus funcionários do Pão de Açúcar são clientes. Eles vão nas minhas palestras, eles passam na loja para comprar, né? Então, quer dizer, é cliente. Eu tenho que dar bebê para a pessoa. Sem teste, não dá. Nós temos o Clube do Vinho, né? Que é um clube de assinatura. Já há 3 anos. Não teve nenhuma reclamação até hoje da seleção que a gente fez. Sim. Um cliente ligou e falou: neste ano vocês mandaram 2 vezes vinho do Porto. Aí eu tive que explicar para ele. Eu falei: senhor, a companhia decidiu, porque eu fiz 20 anos de empresa, e criaram um rótulo em minha homenagem. Deixando Carlos Cabral, 20 anos né, de trabalho e tal. E era um Porto 10 anos, curiosamente, era um Porto 10 anos para celebrar os 20 meus, porque para dar um de 20 ficava muito caro. E eu falei: senhor, me desculpe, mas foi uma homenagem que a empresa me fez, eu também não sabia.
O senhor já tinha recebido um vinho do Porto, acho que para Páscoa, para tomar com chocolate, e agora o senhor está recebendo um em novembro, porque eu faço 20 anos de empresa. Ele aceitou os argumentos, falou, então tá entendendo. Eu falei, o senhor não vai, porque eles querem vinho tinto e tal. Eu não gosto de vinho do Porto. Eu falei, tudo bem, mas tem duas aí, o senhor recebe a família, ofereça. Não, tá, ele entendeu. Mas teve uma reclamação, vamos dizer assim, casual e até bonita, porque ele entendeu perfeitamente o objetivo da coisa. Então a pessoa não tem como ligar para nós e dizer, não, isso aqui foi uma porcaria. Não foi, porque eu provo, eu e uma equipe que eu tenho lá, que são ex-atendentes de vinho, que trabalham internamente em outras funções, e que nós temos um certo conhecimento de vinho. E de vez em quando vem umas bombas, e a gente não aceita. Fala, não, muito obrigado, senhor. Olha, não, mas o senhor viu o preço que eu fiz? Eu falei, tudo bem, está valendo o que o senhor está pedindo, tá? Mas nós não queremos não, porque não atinge, eu não quero arrumar encrenca com o meu fornecedor. Claro. Agora, vendo uma loja dessa aqui, que tem hoje está com 1.650 rótulos, né? A capacidade dela é para 2.400 rótulos. Há alguma coisa que alguém vai levar daqui e não gostar. Claro. E eu sou obrigado a dizer, olha, desculpe, o senhor pode ter escolhido o vinho errado. Sim. Mas esse vinho, para acompanhar isso, serve para isso. O senhor sentiu um amarguinho na boca? Senti. Então, essa mineralidade que o senhor sentiu, principalmente nesse Chardonnay mais velho, se o senhor estivesse comendo com uma ostra, ia ser muito bom e tal, entendeu? Você tem algo. Agora, se o senhor não gostou, tudo bem. Aí, aqui tem uma regra na companhia, se o cara trouxer a garrafa até perto, quase da metade, e a gente vê que é o mesmo, que a gente prova, posso trocar, está com problema. Tudo bem, não vamos discutir. Mas já teve gente que... Cabral, falando em coisa certa, e para encerrar a nossa entrevista, certamente você teve algumas situações em que você se emocionou muito com um vinho, tomando um vinho. Nossa. Uma situação que te emocionou muito, que você pode contar para nós, para encerrar aqui a entrevista. Quando eu ganhei a garrafa de Porto 1815, né? Tinha todo um contexto muito ruim, muito triste, porque o presidente da Sograp, que eu conheci garoto, Salvador Guedes, ele está com ela, esclerose lateral amiotrófica, o cérebro funciona perfeitamente, mas ele perdeu os outros movimentos e tudo mais. Fala com os olhos, com os irmãos mostram uma tabela de letras, ele conversa, mas está firme, forte, está lá, é um guerreiro. E ele estava aqui hospedado em São Paulo, a equipe da Sograp toda me levou e tal, não sei o quê, tivemos junto, almoçamos. Bom, final da história. Ele saiu com a cadeira de roda, trouxeram ele com uma caixa de madeira no colo, e aí vira para mim e diz assim, ó Carlos, isso aqui é para si. Para mim, Salvador? Aí eu peguei e abri. Quando eu vi que era um vintage, 1815, eu comecei a chorar. Eu falei, Carlos, Salvador, você vai acabar comigo agora, porque isso aqui para quem conhece vinho do Porto, esse é o famoso Waterloo Port, que os ingleses chamam de Waterloo Port por causa da Batalha de Waterloo, 1815. Esse eu sabia que você não tinha tomado, por isso que eu te trouxe, porque os outros você já tomou, porque eles têm uma garrafeira lá centenária, eu já tomei tudo que tinha lá dentro. Mas aquele não, que só tinha 42, 44 aliás. Ele ficou com 42, deu uma para Londres e outra ficou comigo. É uma situação que me deixou extremamente emocionado, porque você ser reconhecido com isso. A outra, quando o senhor José Antônio Ramos Pinto Rosas, que foi meu maior professor do vinho do Porto, me ofereceu o livro que ele escreveu e também me comoveu muito. Isso eu estava bem jovem, estava com 32 anos. Ele escreveu lá, o Carlos Cabral, e botou aspas, apóstolo do vinho do Porto em terras de Santa Cruz. Isso é uma responsabilidade tremenda, né? E uma das melhores de todas foi que o maior sonho da minha vida eu realizei com 32 anos, que era conhecer o Porto. Eu não tinha condições, fui convidado pelo governo português. Quando eu atravessei a ponte Dom Luís, eu comecei a chorar. E o diplomata que estava comigo, o senhor está passando bem? Eu falei, estou tão bem. Se eu morresse agora, eu ia morrer como o homem mais feliz do mundo, que eu estou realizando o meu sonho de vida, que era um dia chegar aqui das condições que eu venho, para poder chegar aqui e ser recebido com o tapete vermelho como eu fui. E sou até hoje. Então, esses momentos são impagáveis, né? É uma delícia você poder
conviver e trocar com essa gente, experiência de vida. E o epicentro do negócio é uma garrafa, quer dizer, é um negócio que pouca gente entende, né? Vai pensar que nós somos tudo bêbado e tal, e não é o caso, né? O epicentro é uma garrafa porque o vinho aproxima as pessoas. E é isso que é bonito. Maravilha. Obrigado, Muito Cabral. Obrigado a vocês pela opportunity.